Janeiro 15, dia 15. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois o alcançou, na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: "Estou avisando, deixe Jacó em paz." Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade, e armou seu acampamento ali perto. "O que você fez?" perguntou Labão. "Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Porque fugiu em segredo? Porque me enganou? E porque não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida, com canções e música, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai, mas por que roubou meus deuses?" Jacó respondeu: "Fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos estes nossos parentes, e eu a devolverei." Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, e depois nas tendas de Lia e das 2 servas. Mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai: "Por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual." Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. "Qual foi o meu crime?" perguntou ele. "O que fiz de errado para o Senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui, diante de nossos parentes, para que todos vejam, que eles julguem entre nós 2. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com o prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo,
o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Labão respondeu a Jacó: Essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo o que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu, uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida, disse aos membros de sua família: Juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. A fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta, e Jacó o chamou de Galeede. Labão declarou: Este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galeede. Também foi chamado de Mispá, pois Labão disse: Vigie o Senhor a você e a mim para garantir que guardaremos esta aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas, ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja este monte de pedras. Prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunhas dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras, a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível de seu pai Isaque, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para a refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois, partiu e voltou para casa. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso, chamou o lugar de Maanaim. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó: Até o momento, estava morando com nosso tio Labão. E agora, tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: Estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu avô Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora,
Minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado, e tudo o que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe também, recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam: Nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei.
Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Com a mão direita, ela oferece vida longa. Com a esquerda, riqueza e honra. Ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza.